Elaine, Maria, Tatiane, Vanessa, Alexia e Kelly são algumas mulheres que foram assassinadas covardemente pelos ex-namorados ou maridos durante o ano de 2020. Mesmo com a Lei Maria da Penha e medidas protetivas, as mulheres continuam vulneráveis e sofrem com os ataques dos homens que não aceitam o fim do relacionamento. Agora, você vai acompanhar uma retrospectiva dos casos mais chocantes de feminicídio neste ano. É uma reportagem especial que já está no ponto e você acompanha agora no Cidade Alerta Interior. O principal suspeito de matar Kelly Cristina da Silva, de 41 anos, é Carlos Henrique Schiavone, que ainda não foi encontrado pela polícia. A vendedora estava numa churrascaria em Ribeirão Preto com uma amiga e chegou a postar fotos nas redes sociais. O ex esperou do lado de fora e uma câmera de segurança gravou quando um motorista de aplicativo chegou para buscar Kelly. Um homem de capacete e blusa listrada corre na calçada em direção ao veículo. Era o atirador. Quando Kelly abre a porta traseira, é atingida no peito e na cabeça. A vendedora morreu na hora e o assassino correu até o carro que estava na esquina. Maria de Fátima é a mãe de Kelly e diz que sempre desconfiou do ex-genro. Não presta. Mãe sente, o meu coração sente, ele não presta. E aí foi envolvimento, foi um ano. Um ano só Deus sofrendo, só sofrendo. 7 meses para cá, ele só judiou. Nesse vídeo, o casal ainda estava junto e Carlos Henrique aparece alterado no chão da sala. Você estava no sofá desde o meio-dia, eu tô te chamando, você vai te dar dor no seu corpo. Já é 7 horas da noite, desde o meio-dia. Eu tô tentando te arrastar para a cama, o quarto tá limpo para não te dar dor no corpo. Vamos pro quarto. Segundo a aposentada, depois da separação foram muitas ameaças de morte e agressões. No áudio divulgado por amigos, Kelly falava que ia denunciar o ex. Já fiz o delito, entendeu? Agora eu tô indo lá na delegacia também, que ele me instruiu que é pra mim na delegacia. A mãe diz que apesar das brigas, Kelly não tinha medo e acreditava que o ex seria encontrado logo pela polícia. Eu não quero vingança. Eu quero justiça, justiça que vem também de Deus, entendeu? Porque você planta, você colhe. Ele plantou, ele vai colher. Não sei como que ele vai colher, mas ele vai colher. Em Pontal, a cabeleireira Jéssica Pratiane Silva, de 28 anos, foi assassinada pelo namorado, o servente de pedreiro Pedro Henrique Vieira, de 24 anos. Jéssica e Pedro se conheceram pela internet há cerca de 2 meses. Como morava em outra cidade, o servente de pedreiro pedia para ficar na casa da namorada e controlava tudo. Jéssica passou a não gostar disso e aí começaram as brigas. Na noite do crime, Jéssica e o namorado ficaram na casa da mãe e foram embora perto das 11 horas da noite. A vizinha percebeu algo de estranho. Eu vi vozes altas, entendeu? Aí aumentou o som. Como ela não é acostumada a usar som alto, nada dessas coisas, né? Cansada, trabalhou o dia inteiro. Aí ela resolveu subir, a testemunha. Ela subiu, nisso que ela subiu, a minha filha já estava saindo assim meio do portão. Aí falou para ela: ô Ruth, minha amiga, ainda bem que você entendeu o meu chamado. A vizinha e principal testemunha decidiu ver o que estava acontecendo. Viu tudo. Foi a testemunha, foi correndo atrás, viu a hora que ele feriu facada, tudo, pediu ajuda na rua, não tinha ninguém. Aí passou um homem de bicicleta, aí nisso foi que ele correu. Aí ela correndo e com o celular chamando as polícias, avisando as polícias onde ela estava, tudo. Aí as polícias chegou, ele correu. Pedro tentou fugir, mas acabou preso. Ele jogou a faca no quintal de uma residência. A prisão preventiva dele foi decretada pela justiça. Como a investigação é sigilosa, né, vamos ver se tem alguma outra testemunha dos fatos e aguardar os laudos periciais para remeter depois ao Poder Judiciário, né? A mãe acredita que se a filha tivesse conhecido melhor o rapaz antes de se envolver, nada disso teria acontecido. Conhece certinho, vê como é que é, se a gente é trabalhadora, se a gente é de bem, Jéssica. Falei para ela.
Mas aí não teve jeito, né? No velório de Alexia, em Pitangueiras, muita revolta. A jovem foi morta a tiros pelo ex-companheiro, que era 22 anos mais velho. Alexia era uma pessoa, gente boa, muito conhecida das pessoas, muito amiga. Onde ela chegava, ela sabia entrar e sair, cativava essas pessoas com a amizade, assim, com a sinceridade dela, o jeito dela. Era muito boa, muito amiga mesmo. Alexia Leal, de 21 anos, teve um relacionamento com José Luiz Félix, de 43 anos. Os dois moravam juntos nesta casa em Pitangueiras, mas há uma semana a jovem decidiu se separar e voltou a morar com a avó, a tia e a prima. O problema é que José Luiz não aceitava o fim do relacionamento e passou a ameaçar Alexia. Ele gravou áudios pelo celular para revelar o que pretendia fazer. O crime foi todo planejado. Gastei tudo que eu tinha já, Madonna, tudo. Gastei não, assim, já vendi as cobranças meus, sim, parcelei para eles, dei carro para um, dei carro para outro. Já dei casa, já dividi tudo. Não tem mais nada, agora eu tenho meu pagamento e minhas rendas. Se amanhã eu não estiver mais aqui, já tá tudo dividido. Alexia tá caçando o meio, tem que estourar o miolo dela. Escuta o que eu tô te falando. Dou um tiro na cabeça dela, dou no meu, pra mim não tem nada a perder. Escuta só o que eu tô te falando, Madonna. Eu amo ela demais da conta. Mas ela tá brincando muito com o meu sentimento. Tá. Não brinque com o sentimento do homem, não. Você sabe como que é, né? Uma amiga ficou preocupada com as ameaças e mandou uma mensagem para Alexia. Pelo amor de Deus, que eu não tô a fim de fazer textão sobre feminicídio com foto de luto. Pelo amor de Deus. Alexia não acreditou no que José Luiz falou e tentou tranquilizar a amiga. Não faz nada, Thaís. O que ele quer é que as pessoas tenham medo dele e fica. Ai, Alexia, fica em casa. Ai, ele vai aprontar. Ele quer me deixar encafifada dentro de casa e conseguiu. As ameaças continuaram e depois de uma semana do fim do relacionamento, José Luiz cumpriu o que prometeu. O crime aconteceu aqui, na casa do ex-companheiro de Alexia. José Luiz ligou para Alexia e disse que se ela não viesse aqui em 5 minutos, mataria a avó, a tia e a prima dela. Com medo, Alexia veio aqui, mas não sabia que o pior estava por vir. José Luiz atirou 7 vezes em Alexia e depois tentou tirar a própria vida. Em Santa Rosa de Viterbo, Rafael Belavenuto matou a ex-companheira. Na delegacia, Gabriela passou mal ao ver o assassino da irmã. Marília e Rafael viveram juntos por quase 2 anos e estavam separados há 1 mês. Quem convivia com o casal diz que Rafael sempre foi um homem muito ciumento. Mas Marília evitava falar sobre os problemas. Era muito fechada, principalmente quando o assunto era relacionamento. O Evandro tinha Marília como melhor amiga. Ele foi procurado por Rafael quando o relacionamento acabou. Ele me mandou mensagem no celular pedindo ajuda. Oi, Evandro, você ela escuta, fala com ela, eu quero voltar com ela, eu comprei uma aliança. Aí eu falei, Rafael, eu não sei o que está acontecendo, a Marília não me fala nada, eu posso até falar com ela, mas isso vai partir dela, não adianta eu falar. Ele falou, então conversa com ela. Eu conversei, da mesma maneira, ela desconversou, deixou claro que ela não queria, falou, ele quer, mas eu não quero. Ele fala que está com depressão, ele falou coisas que me ofendeu, então eu não quero mais. Apesar do fim do namoro, Rafael fazia questão de estar sempre perto de Marília. No dia do crime, inclusive, ele foi num almoço, num sítio com a família dela. Naquele dia, Marília tinha feito planos para o futuro. O sítio é meu e eu tô passando para ela, estava passando para ela. Por quê? Eu estou aposentando e eu ia deixar com ela para ela resolver a vida dela. E aí ela precisava de um carro e eu comprei o carro e ela pegaria esse carro ontem, segunda-feira. E aí lá, nessa comemoração, ela e os amigos lá, ele apareceu. E o pessoal recebeu ele, porque ele sempre foi bem recebido. E ele ficou ouvindo tudo que ela queria fazer, todos os sonhos, mexer com a horta, mexer com os carneiros, ia pegar um carro ontem. E isso acho que aguçou o ódio dele, a raiva dele. Foi o Evandro que levou Marília embora do sítio. Ele não imaginava que ao deixar a amiga em casa, ela seria morta. Deixei ela na casa dela sozinha, mas não imaginava. Eu creio que ali ele já estava esperando a gente embora.
Quando saiu, que eu vim embora para cá, para Ribeirão, aí no caminho me ligaram que ele tinha. Depois de matar a ex, Rafael ligou para o pai contando o que tinha feito. Ele foi encontrado 2 dias depois. Estava escondido na zona rural. Marília deixou 3 filhos de um primeiro casamento, uma neta e muita saudade. Isso destrói toda a família inteira. Isso que você viu aqui da menina, lá em casa, se você for lá, você vai ver que está todo mundo assim. Então, arrebentou com a família inteira. Tem criança para um lado, tem criança para outro. Um está com a tia, com a outra. Agora eu vou ver se eu rebanho todo mundo, para mim ver se eu toco. Mas arrebentou a família, acaba com qualquer família. Em Casa Branca, a polícia encontrou o corpo de Andréia Prodóximo, de 22 anos, enterrado em um buraco de quase 2 metros de profundidade. A jovem foi morta pelo marido. Parece uma obra comum num terreno, mas o que a máquina cava não é parte de um projeto de engenharia. As dezenas de pessoas ao redor esperam uma descoberta. São policiais, peritos criminais, delegados e familiares. É a investigação de um crime. Junto com a pá escavando, os olhos da polícia especializada acompanham a escavação. E a suspeita se confirma a 2 metros de profundidade. O assassinato de uma mulher. Parte do corpo aparece. A máquina para. E homens descem para terminar de desenterrar com mais cuidado. Eles usam uma enxada. A máquina ajuda a trazer o corpo até a superfície. E começa o trabalho da perícia para confirmar o que a investigação já direcionou. O corpo é de Andréia Prodóximo, de 22 anos. A consultora de beleza era casada com o operador de máquina Silvio Ferreira, de 52 anos. Foi visto trabalhando com uma retroescavadeira nesse mesmo terreno no bairro São João. Câmeras registraram esse momento. Identificamos que no domingo, por volta de entre 5 e 6 horas da manhã, o autor desse bárbaro crime trabalhou com sua máquina, fez uma escavação, depois veio com seu veículo, né? As cenas não são perfeitas, mas mostram claramente o autor fazendo um buraco, um buraco de aproximadamente 3 metros, e depois vindo com o seu veículo, parando próximo a esse buraco, ficou um certo tempo, saiu, tacou esse buraco e ainda jogou bastante terra sobre esse buraco, um morro ali realmente de terra. A polícia também ouviu depoimentos de vizinhos. Eles disseram que houve uma briga entre o casal. Após abrir o buraco e enterrar o corpo da mulher, Silvio foi até a delegacia. Ele compareceu na delegacia para o registro de um boletim de ocorrência de desaparecimento. Nós já desconfiamos que ele compareceu bastante nervoso, né? A partir daí nós iniciamos um trabalho de inteligência policial, fizemos o levantamento de eventuais boletins de ocorrência de violência doméstica, o que foi confirmado, já tinha histórico de violência doméstica entre o casal, né? E o fato dele trabalhar também com retroescavadeira nos chamou muita atenção. Silvio não esperou a investigação. O autor acabou se suicidando, ele se jogou em frente a um veículo pesado, que nós acreditamos ser um caminhão, e suicidou-se na SP-340, a pista que liga Mococa a Casa Branca Mococa. No celular dele havia uma gravação com a confissão do crime e a localização do corpo. Confessa o crime, alega que agiu sozinho, que matou a esposa sozinho, que discutiu com ela, tiveram realmente uma discussão e por ciúmes, ou seja, um crime passional, ele acabou ceifando a vítima da sua esposa de 22 anos apenas, né, com a vida inteira pela frente. Inclusive o casal deixou um filho de 6 anos. Atrás das grades, Reginaldo contou o que aconteceu momentos antes de matar a ex-noiva em Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão Preto. Passei de frente à casa dela, não vi ela na casa dela. Aí eu passei no São Fernando, que é em Bonfim, pertinho da casa dela. Aí eu passei lá, ela não estava também, na casa da irmã dela. Uns 200 metros para baixo, eu encontrei ela parada com o carro, conversando com alguém no celular. Aí já veio ciúme, eu achei que ela estava conversando com outra pessoa. Eu cheguei em casa, liguei para ela, ela atendeu, a gente conversou. Ela falou que não queria mais nada comigo, para mim não procurava mais. Aí eu falei, eu vou aí conversar com você. Ela falou, não vem que eu já saí daqui e estou na minha casa. Eu pus o revólver na cinta, passei de frente à casa dela,
Ela não estava lá na casa dela, ela não tinha chegado na casa dela. Ela tinha mentido para mim. Eram quase 7 horas da noite. Márcia seguia de carro em direção à base da Polícia Militar de Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão Preto. Reginaldo foi atrás dela de moto, parou ao lado do veículo e atirou. No vídeo, é possível ver o clarão dos disparos. Ele diz que matou Márcia com 4 tiros e guardou uma munição para atirar a própria vida. E o que te fez mudar de ideia? Por que você não fez isso? Eu perdi a arma do caminho. Mas você poderia ter feito de outro jeito, não? Se matado? Poderia ter se matado de qualquer jeito, eu estava no meio do mato. E por que não? Eu não se matei, não consegui. Márcia Aparecida Mariano, de 38 anos, e Reginaldo César Aparecido Queloto, de 34 anos, ficaram juntos por mais de 2 anos e iriam se casar. Ela tem um filho de um outro relacionamento e ele uma filha. Ciúme, a gente brigou, ela não queria voltar comigo, ciúme dela. Ela achou que eu tinha outra mulher, que eles andavam de moto, a moça andava junto com nós. Ela achou que eu tinha algum caso com essa mulher. O crime aconteceu na Praça Central de Bonfim Paulista, ao lado da base da Polícia Militar. E o delegado, que estava de plantão, pediu a prisão preventiva de Reginaldo. O homem ficou foragido durante uma semana e se apresentou na Delegacia de Defesa da Mulher com o advogado. Ele confessou o crime, dizendo que viveu maritalmente com a vítima. Estavam separados há 2 meses por iniciativa dela, ciúmes, né? Ele dizia que foi ciúmes dela. E ele tentava reconciliação, ela não aceitava, não queria nem vê-lo. Nesse dia ele insistiu em falar com ela ao telefone, ela não quis. Ele foi na casa, buscou uma arma que ele tinha há algum tempo, essa arma, diz ele que nunca tinha sido usada. E foi no encalço dela, encontrou ela no carro e, como acho que vocês já sabem, ele desferiu 4 tiros dela, na direção mesmo da cabeça. Márcia trabalhava como professora de uma creche municipal de Ribeirão Preto e a Secretaria da Educação emitiu uma nota de pesar. Reginaldo não tinha passagem pela polícia e pediu perdão para a família de Márcia, mesmo sabendo que não vai ser perdoado. Eu era lá a mesma coisa um filho lá para eles. Ele nunca vai me perdoar o que eu fiz. Antônio Francisco Júnior matou a esposa Vanessa Faria Rocha, de 31 anos, em Ribeirão Preto e ficou escondido por uma semana. O pedreiro chegou na delegacia no meio da tarde. Ele veio de Barretos, onde foi preso por policiais civis e não quis comentar o caso. Antônio, o que aconteceu? Por que você matou sua mulher? Segundo a polícia, Vanessa tinha um filho com Antônio e um outro de um primeiro relacionamento. Eles viajaram para a casa dos avós. Como estavam sozinhos em casa, Vanessa e Antônio resolveram curtir a noite. Eles queriam celebrar o amor entre os dois. Aqui no local tinha cerveja, tinha bebida alcoólica, havia uma comemoração entre ambos. O crime só foi descoberto porque vizinhos perceberam marcas de sangue na calçada e chamaram a polícia. Essa vizinha diz que ouviu comentários de que Vanessa tinha até comprado um presente para o marido. Ela comprou um presente para ele e resultou nisso, né? A faca usada nas agressões foi apreendida. O delegado diz que, em depoimento, o acusado contou que depois do crime foi agredido por moradores do bairro. Depois de ser ouvido, Antônio foi levado para a cadeia. Na saída da delegacia, permaneceu em silêncio. Você não quer falar nada? Pelo menos para se defender, Antônio. Tatiana Cristina de Souza tinha só 24 anos. Deixou a filha de 2. A menina, segundo a polícia, viu a mãe ser assassinada pelo próprio pai. Eu acho que ela viu. Ela viu porque ela falou assim, ontem ela estava sentada com essa daí tomou conta dela. Aí ela falou para ela assim, minha mãe está bem longe. Minha mamãe está bem longe mesmo. Minha mãe foi embora, está bem longe. E ela lembra assim, ela fala assim, mamãe, aí daqui a pouco. Essa noite ela dormiu, ela não chora, mas ela se bateu bastante, sabe? E aí eu falei, nem perguntei que eu estava acordada, não perguntei nada para ela. Ela falou assim, mamãe, depois dormiu. Foi o próprio Ismael que ligou para a polícia contando que tinha matado a ex. Depois disso, ele saiu de casa com a filha e foi até a fazenda do pai. Lá contou o que tinha acontecido e saiu sozinho em direção a uma mata como essa, que fica ao lado do rio Mogi. Assim que percebeu o mecânico saindo, a família imediatamente avisou os policiais.
A polícia fez buscas em toda a região. O boné de Ismael foi encontrado ao lado do rio. Essas imagens feitas pela Polícia Civil mostram o helicóptero Águia sobrevoando a área. Os policiais também usaram um barco. « 48 horas depois do início das buscas, o corpo foi encontrado boiando no rio. Tatiana Cristina de Souza, de 24 anos, e o mecânico Ismael Barroso da Silva, de 30, ficaram juntos por 5 anos. Há 3 meses, Tatiana decidiu se separar e passou a morar em 3 cômodos nos fundos da casa da tia, nesse pequeno corredor. Mas, segundo a família, Ismael sempre frequentou a residência. Ele nunca se afastou de Tatiana. A família desconfiava que ela tinha medo do ex. Márcia, que é tia, escutou uma discussão entre o casal pouco antes do crime. A primeira vez que eu escutei ela, vai embora, Ismael, vai embora. Aí ela, mesmo ela estando separada, ele ia lá assim toda noite? Ia lá toda noite, dormia lá e ela falava que era por causa da menina. A família conta que Tatiana estava feliz. Queria recomeçar a vida longe do ex e ao lado da filha. A bisavó diz que, apesar de não ter muitas condições, vai lutar pela guarda da criança. Eu queria, né? Vamos ver agora. Mas eu quero sim. Eu vou ficar com ela. Na delegacia de Jaboticabal teve confusão. Parentes de Márcia Matos, de 51 anos, tentaram agredir Osmar Aparecido Rui, de 49 anos, que foi preso depois de confessar o assassinato da esposa. O motivo teria sido ciúmes. O crime aconteceu na residência do casal, no centro de Jaboticabal. A casa e o carro da família, encontrado num canavial na zona rural do município, foram incendiados. Foram as câmeras de segurança deste prédio residencial que fica bem em frente que ajudaram a polícia a desvendar o que aconteceu. Ainda na noite de sábado, o casal teria brigado, discutido lá dentro da residência. Foi lá que Osmar teria esfaqueado a esposa, atingido a esposa com golpes de faca até a morte. Osmarina é tia do autor do crime. Ela diz que o sobrinho sempre foi um homem calmo. Ele nunca deu um tapa nela. Eles nunca se separaram. Em Serrana, Maria Silvana foi morta pelo vizinho, a cunhada que ficou cuidando dos filhos dela. O menino dela de 10 anos, ele é uma criança assim, ele é calado, né? Ele para no tempo, não comenta, ele não é de comentar. A menina chora muito, né? E tem que cuidar desse irmão, né? Que ela tem 17 anos, ele é muito apegado a ela. Maria Silvânia tinha 35 anos e era querida por todos. Era nesta casa que Maria Silvânia morava há mais de 10 anos. Ela trabalhava como faxineira e babá para conseguir pagar o aluguel e criar os filhos. O marido foi preso, acusado de estupro contra uma criança moradora do bairro. Ele sempre negou as acusações, mas está na cadeia há mais de um ano. Como a mulher ficou só com os filhos, o vizinho, que mora do outro lado da rua, passou a assediar Maria Silvânia. As vizinhas contaram que na noite do crime a mulher tinha saído para buscar uma pizza para os filhos, o que teria irritado o vizinho. Ela foi comprar pizza com a amiga, aí ele veio. Ele ficou no relógio falando, ela tá demorando. Nossa, já tá tarde, ela não veio ainda. Aí quando ela desceu do carro, que a vizinha veio pra aqui, ficou agachou no portão, ela veio pra casa dela. Não conseguiu abrir o portão, acho que tão de nervoso, ela não conseguiu. Aí ela, quando acho que ela viu ele, ela correu pra pedir ajuda. Foi na hora que ela pediu ajuda, ele veio e esfaqueou ela. Maria Silvânia morreu a caminho do hospital. O vizinho foi preso horas depois do crime na casa de um tio em Ribeirão Preto. A família tem medo que ele saia da cadeia. Nós queremos justiça. Pelo que ele fez, a barbaridade que ele fez, ele destruiu uma família toda. Não está sendo fácil pra gente, sabe? Muito triste.
os filhos ficaram sem mãe, órfã de mãe, né? Então, tá complicado. Essa era Elaine Patrícia Braga dos Santos, uma mulher querida por todos em Mococa. Nessa foto, a vendedora parecia feliz. Mas essa não era a realidade dos últimos 3 meses, desde que se separou do marido e passou a ser ameaçada por ele. Elaine escondia um sentimento de tristeza. O crime aconteceu na casa da mãe de Elaine. Essas imagens são do momento que a polícia e o SAMU chegavam na residência. A vendedora estava na casa da mãe por causa das ameaças do ex-marido. Ele invadiu a residência logo pela manhã. Elaine estava com a mãe quando foi surpreendida pelo ex. Os dois discutiram e Moacir dos Santos usou uma faca para agredir Elaine. Ele fugiu logo após o crime. Há 2 anos, a vendedora saiu da empresa que trabalhava e começou a vender geladinho. Tinha até uma página na rede social. Ela deixa 2 filhos pequenos. Então esses foram os casos de feminicídios, que marcaram o ano de 2020.